Olá, eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. Conforme eu prometi no vídeo anterior sobre o escritor Jô Soares, hoje eu vou falar sobre o escritor Chico Anísio. O Chico, para mim, acho que foi o maior gênio da história da televisão brasileira e, assim, ele era absolutamente perfeito. Ele era um ator extraordinário, um criador de tipos extraordinário, um compositor extraordinário. Vou ver se eu lembrar, eu sou meio, como vocês podem já observar, eu sou um pouco esculhambado. Mas eu vou ver se eu boto nos comentários um link para algumas músicas que o Chico fez a letra. E ele era uma força da natureza, esse cidadão. E era um escritor, assim, como poucos. Assim, talvez um dos maiores escritores da história do Brasil, que acabou sendo um pouco eclipsado pela fama, né? Acho que não dá para acreditar que uma pessoa que seja um tão bom ator, tão bom comediante, seja também tão bom escritor. Mas não era só um escritor de humor. Ele era escritor de humor, ele era roteirista. Diferentemente do Jô, que tinha as ideias, mas o grosso mesmo da coisa era o Maxi Nunes que fazia. O Chico, apesar de ter excelentes escritores também, ele pegava mais a mão na massa. Ele foi roteirista de Chanchada da Atlântida, de teatro de revista. Ele escrevia tudo. Chico era um monstro. E eu começo falando das coisas lá que ele escrevia, da biografia dele, que já está esgotada por aí, você não se encontra muito fácil. Talvez encontre em sebo, na estante virtual, que é essa daqui, né? Sou Francisco. Agora vocês veem, Chico Anísio, o tamanho dele. Olha a grossura da biografia do homem. Compara com a que eu falei antes, do Jô. Na realidade, o Jô é que está certo, porque o Jô tinha muito que contar. E o Chico, idem. Se o Jô tinha muito que contar, imagina o Chico, que é mais velho do que ele, uns 10 anos mais velho talvez, que estava lá desde o início da televisão e participou de tudo. O primeiro uso do videotape na televisão brasileira, até onde eu sei, foi no programa do Chico Anísio Show, que foi um susto para a plateia. Porque, veja, estavam acostumados com TV ao vivo. De repente, tem uma cena em que um personagem do Chico passa para um lado e outro personagem passa para o outro. Ninguém entendeu aquilo. Era a primeira vez que se usava videotape na televisão brasileira, né? E o Chico contracenou com ele mesmo, pelo menos passando na tela, e foi um baque para todo mundo. Acharam que era alguém fantasiado de Chico Anísio, alguém vestido com a roupa do personagem. Então, e o Chico estava sempre lá. Eu estava para fazer esse vídeo, estava dando uma relida aqui na biografia dele, e lembrei de uma história que não tem a ver com o Chico, mas é uma história sensacional. Ele fala de um programa chamado Esta Noite Se Improvisa, que era um programa assim que deu muito dinheiro para o Chico Buarque, etc. Eu já explico por quê. O programa é como uma brincadeira que tem aí comum. O apresentador, eles convidavam artistas famosos da época, né? E davam uma palavra. A palavra é bandeira. Aí quem apertasse lá o botão primeiro tinha que cantar uma música com a palavra bandeira. Se cantasse inteira, valia X pontos. Se cantasse só um trechinho, era 5 pontos. Se cantasse só o pedacinho que falava de bandeira, valia 3 pontos, uma coisa assim. E os prêmios eram bons, era um carro e tal. E o Chico Buarque ganhava sempre. Anos depois ele confessou que ele inventava a maior parte das músicas. Dava uma palavra e saía improvisando lá, e até o nome do programa era Essa Noite Se Improvisa, ele acabou levando a coisa a sério. E o grande perdedor do programa era o Vinícius de Moraes. Vinícius estava sempre meio distraído, meio do mundo da lua. Então, quando ele ia pensar na música e apertar o botão, já tinha apertado. Um dia, a palavra era garota. Ele meteu a mão na campainha e foi o primeiro, pela primeira vez. Todo contente, começou a cantar. A Garota de Ipanema, a música dele. Olha que coisa mais linda. O cantor cantou a música inteirinha para descobrir que não tinha a palavra garota em Garota de Ipanema. Então ele perdeu mais uma vez. Bom, voltando para o Chico Anísio. Então o Chico tá na televisão desde os primórdios. Tem uma história dele que eu não lembro se está na biografia, eu não lembro se ele contou. Minha memória também não é das melhores. Em que ele estava aqui no Rio de Janeiro, principalmente, você tinha
em uma determinada época, nós chegamos a ter a TV Tupi, a TV Globo, a TV Excelsior, a TV Continental, e eu acho que só. Muito tempo depois veio a Bandeirantes, foi muito tempo depois mesmo, teve a TV Educativa também. Então, e havia um troca-troca de emissora, uma conseguia um patrocínio, contratava os artistas da outra, era uma bagunça danada. E uma delas, se não me engano, a Excelsior, estava sempre... Ah, TV Rio também, lembrei. Era Excelsior, Continental, Tupi, Globo e Rio. Acho que a Excelsior atrasava os salários, era um negócio assim, e era comum isso. Aí o Chico Anísio trabalhava na Excelsior, salário atrasado, ganhava, digamos, 20 dinheiros da época. Aí foi contratado foi chamado para trabalhar, acho que na TV Rio, por 100 dinheiros. Claro, topou. O presidente da Excelsior, foi Excelsior, o presidente da emissora em que ele estava ligou para ele: Chico, olha só, eu te garanto uma coisa, volta pra gente, os caras vão te dar 100, eu vou dar 200 para você ficar. Aí o Chico: olha só, não faça isso que eu vou aborrecer com você. Não receber 20 eu aceito, agora não receber 200 é muito cruel. E não aceitou de fato. Então a biografia do Chico, ele conta detalhes, conta pequenos casos, mas fica faltando. Enquanto o Jô, ele faz um panorama de época e tudo mais, o Chico fica mais saudosista, lembrando de como eram as coisas, principalmente no Rio de Janeiro, que apesar dele ser cearense de Maranguape, o Rio de Janeiro, eu vou até mostrar isso num dos livros que ele escreveu, vou mostrar até um trechinho, que ele era o Rio de Janeiro, na realidade. Né? O Rio de Janeiro tem um pouco essa característica. Né? Como ele mesmo dizia, carioca não é quem nasce no Rio, carioca é quem é carioca, quem tem a verve, a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de falar, quem se adapta à cidade, quem se... Em suma, então ele era um grande carioca, apesar de cearense. E ele era um personagem da cidade, nesse aspecto. Então, ele, na biografia dele, ele fala muito disso, do Rio dos anos 50, dos anos 60, e das experiências dele, pessoais. É um livro muito intimista. Enquanto do Jô, o Jô é o argumento para falar do Brasil, o do Chico é o contrário. Né? Ele usa ele mesmo o tempo todo, o foco é ele, mas com um pano de fundo não é nem do Brasil, nem mesmo do Ceará, é do Rio de Janeiro. E é um belo livro, é um livro extraordinariamente bem escrito, pena que é pequeno, e aliás fica valendo aqui quem conheceu Fernando Moraes ou Rui Castro, convençam eles a um fazer a biografia do Chico e a outra do Jô, porque eu acho que há necessidade dessa visão crítica de fora. Porque uma coisa é a própria visão da pessoa, seu próprio respeito, das coisas que fez, das coisas que deixou de fazer. Outra muito diferente é uma visão de fora mesmo, da importância que essa pessoa teve. Mais ainda o Chico do que o Jô, porque a do Jô, como foi escrita até pelo Matinas Suzuki, aparentemente, esse quadro está mais bem pintado. A do Chico não, a do Chico está muito restrita, a memória dele, ele só se ligou na memória, ele não pesquisou, não fez nada. Então, e o Chico tem um lado romancista, cronista, contista, que... Romancista talvez não, porque eu não sei. Não, chegou a escrever um romance sim, mas ele era um escritor de primeira qualidade. Eu separei uns trechinhos, os livros dele estão esgotados, ele escreveu É Mentira Terta, em que ele conta a história do personagem dele, Pantaleão, que era aquele velho mentiroso que sempre dizia é mentira, Terta. E sempre tinha a interferência do Pedro Bó, que era o garoto lá que eles criavam, falava bobagem. Todos os dois casos, né? O Pedro Bó virou sinônimo de gente bobinha, de gente meio lesadinha, e a mentira terta virou um jargão nacional também, porque Pantaleão era mentiroso quanto mais. Então, para vocês terem uma ideia da qualidade do Chico escritor, por exemplo, eu estou aqui do livro da Mentira Terta. Olha um trechinho.
Além disso, o galinheiro constantemente vazio pela liberdade que as galinhas gozam. E existe um chiqueiro onde o capado está na engorda para um dia de festa que um dia virá. À porta dos fundos, o tronco firme, 2 metros fincados no chão, onde o alazão é amarrado. Distante 100 metros, a cocheira coberta de palha é local de dormida do cavalo amado, companheiro de faz tempo do dono da casa. A casa é sem chique, mais para o pobre do que para o modesto. Na sala e num quarto, o piso é de vermelhão. O outro quarto tem o chão descalço, como o da cozinha, que não mereceu mais que uma lavagem de água com cimento. Faz poeira quando é varrido, mas é varrido tão pouco. O banheiro é lá fora, casinhola de sapê, infelizmente descoberta. Dona Terta, na sala, faz com que seus pés ensinados deem movimento à singer antiga. Singer antiga, singer é máquina de costura. Presente de um candidato a senador, na época em que seu marido era capaz de conseguir algumas dezenas de votos. Ela é quem ajeita a roupa e faz a comida. Por sua conta ficam a limpeza da casa e o controle das compras, mensalmente efetuadas na feira de Valim, vilarejo tão pobre quanto a casa de que lhes falo, no quarto dos fundos. No quarto dos fundos, o de piso de chão, dorme Pedro Bó, afilhado do dono. O estilo desse sujeito escrevendo é um negócio assim inacreditável. Ele é um pintor, que aliás ele também era pintor, né? Um excelente pintor. Né? Aliás, eu devia até ter lido primeiro o outro, já que eu estava falando do Rio de Janeiro, de um outro livro, esse eu li do É Mentira Terta, do livro do... acho que é O Batizado da Vaca. Tem olha esse trecho aqui. O homem que se chamava Barbosa e assim o chamavam estava com fome e foi ao fogão sobre o qual nada mais achou que 2 panelas vazias. No forno, mais vazio ainda, nem saudades de panela ou pirex. Ele revistou os armários de fórmica da cozinha americana, de modo desajeitado, por não saber se as portas abriam no sentido da Mata Machado ou do ginásio Gilberto Cardoso. Que diabo significa isso? Né? Para quem não é do Rio e para quem não viveu a década de 70, 80, não faz nenhum sentido. Mas isso, como eu falei, o foco do Chico era o Rio de Janeiro. E isso era o que os locutores de futebol diziam. O time, quando entrava, o locutor de rádio. O jogo vai começar, tal, então, no sentido do gol da Mata Machado, está atacando o Fluminense. No sentido do gol do ginásio Gilberto Cardoso, está atacando. Ele usa referências do Rio o tempo todo, sem contar um estilo maravilhoso, né, como acabamos de ver, né. Enfim, eu ia ler um pedacinho aqui de outro, mas acho que não há nem necessidade, né? Chico era realmente monstruoso. A capa do jornal O Dia, quando ele morreu, eu achei que foi extraordinária. A capa dizia o seguinte: morreram Chico Anísio. Então, assim, eu tenho uma memória minha de infância. Eu estava na Urca, um bairro aqui do Rio de Janeiro, com parentes, com um tio que era militar na época. Ali na Urca tem muita coisa militar. E o Chico estava chegando lá para gravar. E eu nunca esqueci. Assim, nós estávamos descendo a escada e o Chico estava subindo, magrinho para chuchu. E aquilo meio marcou na minha cabeça, né? O Chico é do Rio, né? A gente anda no Rio e encontra o Chico Anísio. Não era bem assim, mas é coisa de... É um delírio de criança que muitos anos depois eu venho reafirmar aqui num vídeo do YouTube, né? Para satisfazer o meu delírio local da história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de um pouquinho disso. Procurem achar, deve ter estante virtual, em sebo. Tem os livros, tem o Enterro do Anão, o Batizado da Vaca, A Curva do Calombo, É Mentira Terta. Eu acho que tem mais um ou dois, mas eu não lembro sinceramente. E a biografia dele, o Sou Francisco também. Não sei se ainda está sendo editada, mas você encontra, como eu falei, na estante virtual, sebos. Aliás, eu brevemente vou falar aqui de sebos também. Eu acho que sebo é uma instituição que é absolutamente fundamental. Então é isso, gente. Obrigado aí por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like. Se não gostou, dá o dislike, que eu acho que dizem que também ajuda. Eu não sei como é que funciona esse negócio. E até a próxima. Um abraço para todo mundo.